dando continuidade ao estudo das enfermidades da alma. O áudio anterior foi falado da depressão, doença do século, que tem afligido muitas pessoas. E hoje eu quero falar da culpa, a culpa que leva à depressão. A culpa, ela pode ser dividida em duas categorias: culpa objetiva e culpa subjetiva. A culpa objetiva ocorre em separado de nossos sentimentos. Ela ocorre quando uma lei é violada e alguém é declarado culpado, embora este nem se sinta culpado. A culpa subjetiva está associado a sentimentos íntimos de remorso e autocondenação, resultantes de nossos atos. Existem 4 tipos de culpa objetiva. A primeira, culpa legal, que refere-se à violação das leis sociais. O segundo, a culpa social, quando se quebra uma lei não escrita, mas socialmente esperada. O terceiro, a culpa pessoal, é quando o indivíduo viola os seus próprios padrões pessoais. E o quarto, a culpa teológica, que envolve a violação das leis de Deus. A Bíblia chama isto de pecado. E como todos somos pecadores, somos também todos culpados diante de Deus. A culpa subjetiva é um sentimento desconfortável de pesar, de remorso, de vergonha e autocondenação, que surge com frequência quando fazemos ou pensamos algo que sentimos estar errado, ou deixamos de fazer algo que deveria ter sido feito. Tais complexos de culpa podem ser produtivos, pois às vezes nos estimulam a mudar o comportamento e buscar o perdão de Deus e dos outros. Mas os sentimentos de culpa podem ser altamente destrutivos, tornando a vida do homem em algo infeliz e miserável. Então aqui nós vemos que a culpa, ela é destrutiva, tornando a vida do homem algo infeliz, algo miserável. Alguns efeitos da culpa são reações de defesa, às vezes
projetamos no outro a nossa culpa. Outras vezes, introvertemos-nos. Reações de autocondenação, reações sociais, reações físicas e arrependimento e perdão. A culpa é uma questão moral. E os complexos da culpa surgem através de fracassos morais. O mundo não se preocupa em tratar questões com valores, perdão, questões teológicas. As abordagens psicológicas se concentraram em volta da ajuda às pessoas a fim de expressarem sua ira, fazerem restituição, baixarem seus padrões ou expectativas, melhorarem suas realizações e tomarem consciência de seu comportamento. São esforços paliativos que não chegam a produzir efeitos permanentes. Então aqui nós vemos que a pessoa ela pode até se esforçar, mas não chega a produzir um efeito permanente, ela não permanecerá naquele objetivo, ela não terá firmeza. As pessoas às vezes se sentem culpadas por coisas que a Bíblia não diz ser pecado. Em segundo lugar, é preciso haver arrependimento e perdão. A Bíblia ensina que a confissão e o arrependimento são tudo que o homem necessita para obter o perdão de Deus. É graça, é favor imerecido, é bondade e misericórdia de Deus. Isso é graça, bondade, misericórdia e perdão de Deus. O indivíduo genuinamente arrependido é perdoado pela misericórdia de Deus. Alimentar sentimentos de culpa é esquecer das palavras bíblicas. Veja bem, você que está ouvindo este áudio, se você se sente culpado de algo que cometeu, o Senhor, Ele é misericordioso para te perdoar. Se você se arrepender verdadeiramente do seu pecado, o Senhor, Ele é misericordioso para te perdoar. A palavra de Deus nos diz que quando o Senhor nos perdoa, Ele dos nossos pecados não se lembrará mais. É esquecido. É necessário que você venha esquecer, parar de se autocondenar. Um dos temas que eu quero tratar é algo que fala sobre a decepção, que também faz parte da depressão, aonde a decepção leva o indivíduo, a pessoa, a decepção causa depressão.
Perdoar não é uma tarefa das mais fáceis. Perdoar não é fácil para nós seres humanos. Embora possível, perdoar não é algo impossível, e sim possível. E é ainda mais difícil quando se trata de perdoar alguém a quem amamos, em quem confiamos e que nos decepcionou, traiu a nossa confiança. Eu acabei de citar um provérbio que se encontra no versículo 18, capítulo 18 e versículo 19. A Bíblia diz que é muito difícil conquistar o irmão ofendido. O irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza. O que é uma fortaleza? É algo onde é protegido, é uma defesa. E aqui fala que o irmão ofendido, ele resiste mais que uma fortaleza. Suas contendas são ferrolhos de um castelo. Então, quando uma pessoa é enganada, acredita estar certa, mesmo quando não está. Alguém que foi ofendido tem feridas que obscurecem o seu entendimento, a sua compreensão. Julgam muitas vezes por aparência, humor, dedução. Andamos num amor egoísta. Andamos num amor egoísta que facilmente nos desaponta quando nossas expectativas não são preenchidas. Se tenho expectativa com relação às pessoas, facilmente irei me decepcionar. O crente ofendido se concentra em seu interior e torna introspectivo. Às vezes, ou pode se tornar um murmurador falastrão. Existem aqueles que se decepcionam porque foram escandalizados. Realmente, a palavra escandalizar, livro de Lucas, capítulo 17, versículo 1 diz: diz Jesus a seus discípulos: é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Escandalizar vem do grego xandalon, que originalmente se referia à parte da armadilha aonde se colocava a isca. Dessa forma, a palavra significa montar uma armadilha no caminho de alguém. No Novo Testamento, ela geralmente descreve um engodo do inimigo, um escândalo. E a ofensa são ferramentas do inimigo para levar as pessoas cativas. O novo convertido, que percebe contradição entre o modo de viver e a pregação de um crente, principalmente se este for um líder, pode ter a sua fé abalada. Mas há aqueles que se decepcionam porque projetam nos outros suas expectativas ou as suas próprias falhas. É como se estabelecem para os outros um padrão bem elevado, enquanto
ficam de prontidão para ver se o alvo é atingido. Isto é algo muito sério dentro das igrejas que precisa ser tratado. Um dos outros pontos aqui que eu quero tratar é o sentimento de rejeição. Quem nunca se sentiu rejeitado? Ou quem já passou por esse quadro da rejeição? Eu quero deixar algo bem claro, que a rejeição leva à depressão. A rejeição é uma das feridas emocionais mais comuns. E sentir-se rejeitado é como ser jogado na lata de um lixo. Um lixo da vida. É algo que machuca, deixa marcas como tristeza, revolta, medo, dificuldades de relacionamento. Não há quem não tenha passado na vida por alguma experiência de rejeição. Contudo, para determinadas pessoas, isso construir-se em algo fortemente traumático, que passa a representar um sério problema para a sua autoestima. Em geral, quem sofre algum tipo de rejeição acaba por rejeitar-se e também aos outros. Eu quero trazer à sua memória a história de Jefté. Era então Jefté o gileabita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já grandes, expulsaram Jefté e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram com ele e com ele saíam. Passado algum tempo, pelejaram os filhos de Amon contra Israel. Quando pelejaram, foram os anciões de Gileade buscar Jefté da terra de Tobi. E disseram a Jefté: vem e sê nosso chefe, para que combatemos contra os filhos de Amon. Porém, Jefté disse aos anciãos de Gileade: porventura não me aborreceste a mim e não me expulsaste da casa de meu pai? Porque, pois, vindes a mim agora, quando estais em aperto? E responderam os anciãos de Gileade a Jefté: por isso mesmo tornamos a ti. Vem, pois, conosco e combata contra os filisteus de Amon, e sê o nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté perguntou ao ancião de Gileade: se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor mos der a mim, então eu vos serei por cabeça? E responderam os anciãos de Gileade a Jefté: o Senhor será testemunha entre nós e nos castigará se não fizermos segundo a tua palavra. Então Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo o pôs por cabeça e chefe sobre si. O chefe, Jefté, proferiu todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. Aqui
aqui, nesta passagem, Jefté era um homem valoroso, filho de um cidadão influente, porém sua mãe era prostituta. Isso significa que ele foi rejeitado antes de seu nascimento. Alguns estudiosos defendem que o feto já recebe essa informação dentro do ventre materno e já começa a sofrer, pois a mente armazena o conteúdo negativo da informação, acarretando em reações ao longo da vida. Não importa o que os outros fizeram de você, veja bem, meu ouvinte e amigo, não importa o que os outros fizeram de você, importa o que você fez com o que os outros fizeram de você. Só quando assumimos a responsabilidade para os rejeitados, uma delas é o fato de que estamos nos planos de Deus. A resposta de Jesus à rejeição dos homens é o fato de que Ele mesmo também conheceu a rejeição. O próprio Jesus Cristo conheceu a rejeição. Isaías 53 e versículo 33 nos diz a palavra do Senhor. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Se você, meu amado e querido irmão e querida irmã, que ouve este áudio e que está passando por este processo de rejeição, lembre-se do nosso Senhor Jesus Cristo, que também foi desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. Jesus Cristo, Ele sabe o que é sofrer, o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, Ele era desprezado e dele não fizemos caso. Então, meu amado, minha amada, você que se sente rejeitado, rejeitada, olhe para Jesus, contemple para Jesus a força que virá dele, para que assim você venha a suportar esta rejeição, esta solidão, este sofrimento, esta dor. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça sobre ti o rosto e te dê a paz. Este foi mais um áudio a qual está sendo ministrado sobre as enfermidades da alma. Espero que tenha sido de grande ajuda para a tua vida espiritual. Um grande abraço de Rosa Trevisan. A paz do Senhor Jesus.